Fios de brilho dourado emanavam dos cadáveres das borbulhas sugadoras de sangue e eram engolidos por outras boias que não conseguiram obter o sangue pela primeira vez. Este processo foi repetido quando as boias morreram. Leylin ficou olhando sem expressão. Depois de 3 rodadas, em que as borbulhas sugadoras de sangue podiam aguentar por mais tempo e não morrer imediatamente, a linhagem dourada parecia ter se tornado mais reservada e inocente. Parece que eu posso continuar. Um olhar de emoção apareceu em seu rosto. Enquanto isso foi bem sucedido, havia esperança de estimular o renascimento da linhagem do Filho do Sol. Mantenha esse processo e garanta que não haja menos do que 20 butias sugadoras de sangue no tanque de cultivo, ordenou Leylin. Leylin sabia que isso levaria muito tempo. Depois de observar por mais algum tempo, ele deixou o laboratório para seu castelo. Ele agora tinha muitas tarefas para dirigir, embora problemático, era a melhor maneira de exercer sua autoridade. Embora os estudantes e as famílias sob os cuidados da Morning Star Warlocks esperassem que Leylin agisse o quanto antes e resgatasse seus mentores e líderes de família, eles não se atreviam a exibir seus desejos abertamente. Eles também tinham muito medo de contradizer Leylin, todos fazendo o que pediam com o melhor de suas habilidades. Mesmo quando Leylin tomou todas as pedras astrais armazenadas, elas não disseram uma palavra. Tinha que ser dito que esses Warlocks conheciam o lugar deles. Mesmo assim, Leylin não se incomodava em discutir com eles sobre assuntos triviais. Além disso, com sua força atual ainda inadequada para lidar com os reis magos relampejantes e radiantes de Júpiter, ele precisava salvar os duques primeiro para aumentar a força que eles tinham do lado deles. A questão de quando isso aconteceria dependeria dele. Não se tratava apenas de ganhar poder no clã Ouroboros, mas também de evitar a armadilha montada para eles. Se 3 Morning Star Warlocks pudessem desaparecer, Leylin não seria um problema. Leylin estava bem ciente desse fato, e por isso não ousou fazer um movimento até entender a situação. Your Grace, há um magus feminino afirmando ser da Azur Mountain City aqui. Além disso, Faisal se curvou, sem nenhum de seus altos espíritos de antes. A humildade tomou esse lugar. Desde que Leylin havia saído de seu cultivo isolado, ele mantinha essa atitude. Ele tinha sido o primeiro a ficar do lado de Leylin, e Leylin confiava nele pesadamente. Além disso, o quê? Leylin achou o enigma em seu rosto risível. Ela também disse, ela está aqui para ajudar meu Lorde a construir uma torre de mago. Azur Mountain City costumava ser o inimigo do clã Ouroboros. No entanto, eles estavam agora tentando entrar nos bons livros de Leylin. Faisal viveu por mais de 600 anos, mas mesmo ele raramente se deparou com tal situação, o que levou à sua confusão. Nesse caso, não preciso vê-la. Ajude-me a escolher uma boa localização na sede. Minha Magus Tower será erguida lá. Isso já havia sido decidido com o rei da Montanha Azur, e ele estava apenas cumprindo o acordo. Leylin não prestou muita atenção a essas questões e balançou os braços, mandando Faisal embora. A razão pela qual ele não havia construído a torre de Magus na sede era porque ele tinha medo de ser usado. No entanto, as coisas eram diferentes agora. Era ele quem mandava os outros trabalharem e ninguém vinha incomodá-lo. Leylin naturalmente queria que a torre do Magus estivesse localizada na sede agora. O que há de errado? Perguntou Leylin a Faisal, que estava no mesmo lugar, com os olhos cheios de emoções mistas. Embora fossem apenas algumas palavras simples, Faisal sentiu o suor frio escorrer pela espinha. Leylin não era mais um marquês sobre quem ele tinha jurisdição, mas um grande ancião. Ele era a mais alta autoridade, o comandante de todo o clã Ouroboros, um bruxo da Estrela da Manhã. Cada um de seus títulos era como uma enorme montanha que pesava no coração de Faisal. Quando todas essas identidades se reuniam em uma pessoa, essa pessoa era alguém que ele definitivamente precisava admirar. É tipo isso. Tua graça. Minha família, as famílias Doz e Olka, e as outras estão dispostas a contribuir para a torre de mago do meu senhor. Faisal rangeu os dentes e falou em voz baixa. De sua perspectiva, parecia que Leylin aceitar ofertas de estranhos, o que era um sinal muito perigoso. Isso significava que ele perderá toda a confiança em todos esses nobres linhagens tradicionais e bem conhecidos, o que era absolutamente inaceitável.
Com esse pensamento, ele não podia deixar de implorar para reprovar seus próprios aliados. Embora salvar os anciãos fosse extremamente importante, eles não poderiam ser tão apressados. Como esperado, resultou nesse resultado terrível. Faisal não pôde deixar de começar a invejar a família Serpente de Sangue. Enquanto Freya ainda estava por perto, o relacionamento de Leylin com eles era seguro. Havia até rumores de que Leylin teria um filho herdando a posição de Marquês da Serpente de Sangue, o que imediatamente resultou na inveja de várias famílias de linhagem. A linhagem de um bruxo da Estrela da Manhã, e especialmente a de Leylin, que era incrivelmente talentoso. Dizia-se que sua linhagem era extremamente pura e algo que muitas famílias da linhagem não ousavam esperar ter. No entanto, a família Serpente de Sangue tinha conseguido isso tão facilmente. Parecia que nos próximos 100 anos, a família Serpente do Sangue definitivamente aumentaria drasticamente. Claro, seria sob a liderança da família Farlier. Pensando nisso, Faisal não pôde deixar de suspirar por dentro, ao mesmo tempo em que começou a se perguntar se havia mulheres feiticeiras como Freya em sua própria família. Boa! Vá e discuta com o Azur Mountain City. Como havia pessoas com pressa para lhe enviar dinheiro, Leylin obviamente aceitou. Com a cooperação de tantas famílias, sua Magus Tower seria construída mais rapidamente e sua qualidade poderia ser aumentada. Por que ele teria algo contra isso? Assistindo Faisal recuar com tanto medo, Leylin não pôde deixar de rir. Apenas tentando consertar relacionamentos agora. Como o velho e ardiloso Leylin não sabia o que ele estava pensando. Ele nunca teve planos de ter nada a ver com essas famílias, e essa era a situação. Esta vida pacífica continuou por alguns meses. Nesses poucos meses, o ambiente do clã Ouroboros estava calmo. Ele tinha as poucas regiões-chave no pântano de fosforescência na palma da mão, enquanto as forças aliadas pareciam ter algumas preocupações. Com ambos os lados mostrando contenção, a região recuperou completamente sua paz, e os incêndios da guerra pareciam ter sido apagados. No entanto, apenas magos que viram coisas a longo prazo puderam ver as correntes subjacentes sob esta superfície calma. Na sede da cidade do bruxo de clã Ouroboros, uma gigantesca e imponente torre de mago foi construída lentamente, cheia de dignidade. Muitos varlocks e magos de alto escalão estavam todos amontoados ao redor da torre, cuja estrutura acabará de ser concluída, e começaram a trabalhar nos detalhes. Todos os feiticeiros de menor hierarquia se curvavam ligeiramente enquanto passavam, olhos cheios de reverência enquanto olhavam para a torre de Magus. Este foi o Morning Star Magus Tower, onde está o orgulho do Morning Star Varlock, Leylin Farlier. Tua graça! O corpo principal da Torre do Mago foi completado, e também foi conectado com os núcleos de todas as outras Magus Tower na sede. Tem a mais alta autoridade! Faisal tentou bajular enquanto falava, enquanto Leylin tinha as mãos atrás das costas, observando sua própria Magus Tower com interesse. Em comparação com a Magus Tower que ele próprio construíra, o consumo de recursos desse primeiro ano da Morning Star era aterrorizante. Pode-se dizer que o preço não pode ser medido em cristais mágicos. Se não fosse por tirar proveito das enormes reservas do Rei das Montanhas Azur, bem como das generosas ofertas das antigas famílias da linhagem, isso não seria tão bem sucedido. Quanto mais tempo precisaremos? Leylin observava os magos que pareciam formigas flutuando nas laterais da Torre do Mago, e inúmeras runas piscando em suas mãos e entrando na Torre do Mago. Ele não pôde deixar de franzir a testa. Havia alguém que ele conhecia entre os que trabalhavam na torre. Foi o anfitrião que ele tinha visto no leilão da Montanha Azur. No entanto, Leylin não tinha intenções de ir em frente para encontrar o dito. Ele agora tinha um status diferente, e não era como se houvesse algo a dizer, mesmo se ele fosse lá. Faisal tirou um lenço branco e enxugou o suor frio antes de falar. O corpo principal da Magus Tower é a parte mais fácil de construir. Enquanto houver materiais suficientes, o trabalho será concluído rapidamente. No entanto, a incorporação das formações de magia, e especialmente a construção das piscinas de energia, bem como o design do gênio da torre, precisam ser feitas por você pessoalmente. Apenas a preparação para isso levará 10 anos, e isso é o mais rápido. Como eu esperava! Os raios azuis desapareceram, e os olhos de Leylin voltaram ao preto,
parecendo quentes. Eu estarei fora por um período de tempo. Lide com as questões na sede com Freya e Parker. Se houver grandes problemas, a maioria decide. Embora impressões secretas de ser usado para comunicação, eles não se estenderam a uma área ampla e poderiam ser facilmente interceptados e escutados, ou mesmo usados para determinar os locais. Por isso, Lane normalmente não gostava de usá-los. Meu senhor, você está indo embora? Os olhos de Faisal se arregalaram e ele até se esqueceu de limpar o suor. Sim. Existe uma organização de linhagem para a classe alta. Senhor Paul de antes me convidou. Não havia nada a esconder e Leylin admitiu isso facilmente. Ele também teve pensamentos de explorar o continente central. No passado, ele tinha tido pouca força, mas depois de atingir o poder da Estrela da Manhã, ele poderia ir a muitos lugares no continente central. É muito importante estar em boas relações com outros Varlocks linhagem. Faisal expressou sua aprovação e falou com certo pesar, é uma pena que não possamos nos envolver em interações entre as Estrelas da Manhã e ter fornecer-lhe qualquer informação útil. Faisal era meramente um estudante, e ele saber com quais organizações a clã Ouroboros estava em bons termos já era muito. Quanto a quais organizações de alto nível, as Morning Star Varlocks do clã Ouroboros, eram próximas, ou quem eram seus inimigos, e quem era apenas amigável na superfície, tudo aquilo era um tiro no escuro. Nesse momento crucial, ele não ousou dar sugestões, e Leylin só pôde fazer seus próprios julgamentos. Se alguma coisa acontecesse, ele não seria capaz de assumir as repercussões. Não se preocupe, vou julgar por mim mesmo. Leylin assentiu.